Em agência.eclésia.pt atualizamos permanentemente as notícias eclesiais. Paris acolhe a 21ª Cimeira do Clima. O ambiente em que decorre e os objetivos são agora analisados por Miguel Panão, professor universitário, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar neste programa. O que é esta Cimeira, antes de mais? Este 21º encontro, esta 21ª Cimeira? Bom, para já existiram várias, não é? O número mostra-o, não é? COP significa Conference of Parties. É uma expressão inglesa que quer dizer uma conferência de vários países, são mais de 190. É uma iniciativa que começou em 95 e, portanto, agora faz 20 anos e já vai na 21ª edição. É curioso que é a 21ª no século XXI e quando Portugal acabou de receber o 21º Governo de Portugal. Portanto, isto parece que o 21 domina as nossas atenções. Está a ser o número do momento. É o número do momento. Depois, é interessante porque é uma conferência que se desenrola em torno do assunto que une a todos. E nós sabemos que, politicamente, o mundo tem tendência para se perceber aquilo que o divide, enquanto que aqui todos se juntam por uma causa comum. Não quer dizer que tenha tido sucesso, não é? Os compromissos são diferentes São em torno diferentes. dessa causa comum, não é? E depois cada país tem as suas necessidades e cada país está disposto a assumir alguns compromissos. Há países que não estão dispostos a assumir compromissos. Curioso que aqueles que estão menos dispostos são provavelmente aqueles mais ricos e que, por isso, têm mais dificuldade em abdicar de algumas das suas políticas, porque isto é basicamente um encontro centrado na parte política. Rever Kyoto, é esse o objetivo principal desta conferência? E quando falamos em rever Kyoto, estamos a falar de quê? Exato. Estas conferências surgem essencialmente porque a humanidade se apercebeu da relação que existe entre as emissões de CO2, de dióxido de carbono para a atmosfera, e os efeitos que isso tem sobre a temperatura do planeta. Podemos nos perguntar, então, mas foi sempre assim? Não. Há, na nossa história do passado, do desenvolvimento do planeta Terra, momentos em que tivemos também elevadas concentrações de CO2. A questão é, neste momento acontecem muito rapidamente. Ou seja, enquanto que antigamente demoravam milhares ou milhões de anos, aqui demoram alguns anos. E aí se nota-se o efeito do homem sobre o meio ambiente. Portanto, estas conferências o que é que pretendem? Pretendem encontrar um compromisso, eu diria, unânime entre todos os países para reduzir a quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera e, com isso, limitar o crescimento ou aumento da temperatura, que depois tem efeitos desastrosos sobre o planeta. O objetivo é que a temperatura não aumente mais de 2 graus Celsius? Até ao final do século que não aumente mais de 2 graus. Eu perguntei, mas porquê 2 graus? Porque não 3 ou 4? E é assim tanto 2 graus, não é? Pois, se tu pensares na temperatura do teu corpo, 37 graus, basta haver um grau mais 38, eu pelo menos estou de cama, não me consigo levantar. Portanto, isto é talvez uma boa analogia para perceber o que é que pode ser um efeito de, neste caso, 2, 3 até 6 graus no planeta. Começam a haver o degelo dos polos, ou seja, aumenta o nível da água, isso tem logo efeitos nefastos sobre as pessoas que se concentram nas partes costeiras. E, portanto, essencialmente, percebe-se que 2 graus pode ser. É motivo para ficar de cama. De qualquer maneira, só uma pequena nota é que não é que seja 2 graus o valor. A ideia é, a partir de 2 graus, se houver mais 1 grau, os efeitos não são proporcionais ao aumento de temperatura, mas são muito superiores. E, portanto, os estudos o que falam é de variações entre 1 ponto qualquer coisa até quase 6 graus. Só que, entretanto, os políticos acharam que talvez 2 graus fosse a barreira limite, porque os políticos precisam ter critérios para poder tomar decisões. E estamos aqui a falar em compromisso dos políticos, dos chefes de Estado e do Governo, ou em alterações comportamentais que daí podem decorrer? E sobretudo dessas, não é? É assim, no COP estamos essencialmente a falar dos políticos. Agora, uma das coisas que eu gostaria de recordar, se me permites, é uma das expressões do Papa na sua encíclica Laudato Si', em que ele num dado momento diz, e fala num tópico do relativismo prático, e cito, ele diz assim: não podemos pensar que os programas políticos ou a força da lei sejam suficientes para evitar os comportamentos que afetam o meio ambiente. Porque quando é a cultura que se corrompe, deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos, as leis só se poderão entender como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar. Ou seja, não chega. As leis. Não chega a agir politicamente. É preciso agir na cultura, ou seja, no comportamento das pessoas, nos estilos de vida. Esta COP, esta cimeira, acontece 6, 7 meses depois da publicação da encíclica do Papa. Que contributo encontramos aí à alteração comportamental e ao assumir de compromissos internacionais? É sim, fundamental.
Primeira, fala-se pela primeira vez de uma encíclica num evento com esta dimensão política. E não só com a dimensão política, como também de todos os agentes em torno dos políticos, como, por exemplo, os agentes económicos. Há, em paralelo com o COP, um fórum de inovação da sustentabilidade, ou seja, que reúne milhares de pessoas de várias empresas. Portanto, e a encíclica, o que veio foi despertar um pouco as consciências. Porque, como sabemos, o mundo católico não é desprezável, não é? Tem expressão, e haver um Papa que se preocupa com estes assuntos que são comuns a todos, isso desperta as consciências. Portanto, e eu acho que vai ter está a ter um grande impacto. O Papa na encíclica também não desliga este debate sobre a ecologia do debate social, da promoção de todos os povos. Que relação existe e que relação é necessário que exista para que o clima e o ambiente se protejam? É assim, para já, uma das coisas que ele fala, que é muito importante, é que não se pode dissociar. Eles são uma unidade inextrincável, ou seja, que não se consegue dissociar entre aquilo que é o ambiente humano e aquilo que é o ambiente natural. Portanto, se essas duas estão ligadas e não se podem dissociar, isso tem reflexos sobre a parte social. Uma das coisas que eu falei no início foi da importância que é cada país dar o seu contributo. E aquilo que se sente é que aqueles países mais pequenos, supostamente que têm menos expressão ou que estão em vias de desenvolvimento, são aqueles que até estão dispostos a dar um contributo. Portanto, aqui a dimensão social é extremamente importante, porque ela influencia sobre o comportamento das pessoas e, portanto, a ideia é que, e é aquilo que se lê um bocadinho na encíclica do Papa, é que haja uma abordagem de baixo para cima e não de cima para baixo, embora eu acredito que as duas sejam importantes. O ambiente será protegido só quando se salvaguardar o desenvolvimento de todos os povos? É assim, não necessariamente, porque nós vivemos a diversidade, ou seja, não vamos esperar que todos os povos estejam desenvolvidos. Aquilo Mas que podemos esperar... Que se salvaguarde. Sim, salvaguarda-se se houver compromisso. Aqui a palavra-chave é compromisso. Porque é que um país em via de desenvolvimento não se consegue desenvolver e ter, digamos, um nível económico maior que permita a educação, a saúde, coisas básicas à sociedade? Não se desenvolve porque não tem energia suficiente para se poder desenvolver. E não estará também a ser vítima da exploração das grandes potências, nomeadamente da exploração dos recursos naturais? Sim, por exemplo. E aí está um capítulo negativo da proteção do ambiente. De qualquer maneira, o que eu queria salientar é que há muita coisa que já se faz nos países mais desenvolvidos e que deveria ser transferida para os países menos desenvolvidos. E aí está a grande questão. E por isso é que este COP é importante, é que haja compromisso unânime em várias áreas, inclusive nestas áreas que permitem os países menos desenvolvidos de serem também mais sustentáveis. Estes atentados de 13 de novembro reorientam o debate sobre o clima em Paris? Sim, porque o que é que está por trás dos atentados? É a pessoa. É a noção que temos de pessoa. Eu acho que todos ficamos chocados com estas notícias, porque eu perguntei-me que noção de pessoa existe nas pessoas que se explodem e que provocam aquelas mortes todas, quer dizer. Portanto, se o ambiente não está dissociado da pessoa, estes atentados, é curioso, que exprimem um bocadinho a divisão que existe no mundo. Quer dizer, fala-se um bocadinho de uma terceira guerra mundial localizada e em vários pontos. Porém, é precisamente no local onde vai haver uma concentração de mais de 190 países do mundo. Praticamente quase todos. Porquê? Por uma causa comum. Ou seja, é interessante que Paris, neste tempo, torna-se uma espécie da cidade dos contrastes, não é? Onde vemos a maior divisão, vemos também a maior união. E aquilo que se espera é que esta união seja um sinal para diminuir a importância que tem a outra desunião e também permitir uma maior reflexão sobre aquilo que é a pessoa humana. Mostram os atentados que a ecologia da pessoa não é cuidada, não é referida, como o Papa pede. Sim, é a tal ecologia humana. Ou seja, a ecologia integral é feita de várias ecologias. Antigamente, na parte da sociologia, a ecologia humana estava associada entre a relação entre o ambiente e o homem, mas São João Paulo II veio alterar um pouco isso, e para mim, bem. Ou seja, a ecologia humana tem a ver com os relacionamentos humanos. Repara, os atentados são precisamente a expressão da ausência de relacionamentos humanos, porque eu não posso matar aquele que eu considero o meu semelhante, mas há que considerá-lo como meu semelhante. E por aí, daí a tal reflexão sobre a pessoa que era importante ser feita. E esperemos que aconteça também com o contributo desta Cimeira. Miguel Panão, muito obrigado por ter aqui apresentado a Cimeira do Clima e os objetivos a que se proponha em procura de compromissos comuns.